Olá, quarto ano, tudo bem? Nós hoje vamos nos encaminhar para o fim desse capítulo da execução, para que então a gente possa concluir todo esse processo que envolve o procedimento executivo, falando dos embargos do devedor, dos embargos do terceiro, mas vamos terminar esse capítulo final falando sobre as hipóteses de suspensão da execução e de extinção da execução. Bom, a suspensão está tratada no artigo 921 do Código e ela retrata uma situação que vocês já conhecem. O processo de execução é um processo como outro qualquer e, portanto, ele pode sofrer intercorrências, questões incidentais que acarretem obrigatoriamente a sua suspensão provisória, portanto, a interrupção momentânea dos atos processuais, do curso processual, enquanto se desenrola esse incidente que fez com que esse curso processual fosse suspenso. O 921 ele traz um rol que é exemplificativo, né? Na verdade, há outras hipóteses que a gente acaba sistematicamente olhando no código e verificando que também são hipóteses de suspensão, mas basicamente o 921 traz as principais hipóteses de suspensão do processo de execução. E logo no inciso 1, ele faz referência justamente às hipóteses do artigo 313 e 315, mas basicamente 313, que induzem, na verdade, a suspensão de qualquer processo. Que falam lá da morte, do acordo entre as partes, da interposição de exceção de impedimento de suspensão, da existência do incidente de resolução de demandas repetitivas, a existência de um outro processo que eventualmente a execução fique conexa e dependente do julgamento de mérito daquele outro processo, hipóteses de força maior, pandemia, greve, enchente, a questão do parto, né, do nascimento do filho, tanto para a mulher quanto para o homem, que foram incisos colocados mais recentemente. Além disso, no inciso 1, faz referência o artigo à hipótese excepcional, mas bastante razoável, de recebimento dos embargos do devedor com efeito suspensivo. Portanto, se os embargos apresentados pelo devedor forem recebidos pelo juízo com efeito suspensivo, isso significa então que o curso do processo de execução fica suspenso, sendo eventualmente apenas possível a prática de algum ato emergencial, urgente, que vise a garantir a própria efetividade do direito. Então seria possível essa hipótese. A terceira situação que gera a suspensão é aquela em que o executado não possua bens penhoráveis. De fato, não havendo bens penhoráveis, a execução se frustra, né? Porque não há execução corpórea, a execução é sempre vinculada ao patrimônio do devedor. Portanto, se não houver nenhum tipo de patrimônio que garanta a dívida, a notícia ruim para o exequente é que ele não devia ter ficado vinculado a esse executado, que não tem como pagar por nenhum meio a própria dívida. O inciso 4 faz referência à hipótese de que, chegado à época do leilão e não havendo no leilão, nem no primeiro nem no segundo, nenhum licitante, portanto, o leilão se frustrou, e o exequente não tiver nos 15 dias subsequentes requerido a adjudicação nem apresentado outros bens. Ou seja, uma situação que não tem realmente solução. Levou-se o bem do executado a leilão. Não houve licitante. Qual a medida mais apropriada do exequente? Ou adjudicar o patrimônio, ou indicar outro patrimônio para, portanto, ser penhorado, ser avaliado e ser leiloado. Se ele não toma nenhuma dessas providências, a execução não tem como continuar e, portanto, ela ficará provisoriamente suspensa até que se alcance alguma outra hipótese que faça o processo de execução chegar. Inciso 4, portanto, é esse. O inciso 5º, quando for concedido o parcelamento do 916. Rapidamente, a gente já tocou nesse assunto, mas vamos voltar quando estudar embargos. Quando o executado é citado na execução, ele tem a alternativa de pagar o débito, oferecendo 30% e o restante em 6 parcelas. Então essa é uma possibilidade de claramente resolver imediatamente a situação. Nesse período em que corre o vencimento dessas parcelas, o processo fica suspenso.